adorando, vai sentando, vai glorificando. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse momento. Eu saúdo todos que estão em casa, pela nossa live, pelo YouTube, pelo Facebook, né, pelas nossas redes. Mas eu quero saudar você com aquele realmente abraço do Espírito Santo, você que está aqui. Amém? Muita gente aqui, muita gente que eu conheço, algumas eu não conheço, muita gente retornando, estou muito feliz e que o Espírito Santo realmente fale conosco nessa noite, amém? Você veio de coração aberto, queridos? Amém? Peço que os obreiros se posicionem, não fiquem trilhando, vamos sentar então, para que eu possa falar da palavra de Deus. Eu não consigo falar da palavra de Deus com pessoas circulando no salão. Fique nas suas posições intercedendo, por gentileza, amém? É culto de Santa Ceia, amém? Queridos, Deus tem falado muito ao nosso coração nesse lugar. Quem veio aqui na quarta-feira passada, a gente está fazendo uma campanha, a palavra do Espírito. E nesse dia, nessa ceia, Deus me trouxe algo assim semelhante a isso, porque Deus quer que realmente a gente entenda o que é a palavra de Deus. Abra comigo em Lucas 7, narra do centurião de Cafarnaum, narra em Lucas 7, mas narra também em Mateus 8. Na Bíblia são 4 passagens que falam de centurião e 2 passagens na Bíblia que falam de milagres, e milagres numa pessoa gentia, numa pessoa ímpia, e além do mais, milagre à distância. São 2 vezes que Jesus faz isso na Sírio-Fenícia e faz isso também aqui em Cafarnaum. Deixa comigo aberto em Lucas 7. E eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza. Eu me apaixonei por esse centurião. Me apaixonei por ele. Você que está de pé, sente por gentileza, somente aqueles que estão em serviço, por favor. E no 7:1 diz assim, amém? Você está aí comigo? Lucas 7, você está aí comigo? Abra a sua Bíblia, amém? Se está no telão, mas traga a sua Bíblia ou no celular, querido. Jesus é a palavra. E sabe o que ele disse? Em João 14:6, eu sou o caminho, a sua palavra, que te leva para o céu. Se você não conhecer essa palavra e não viver essa palavra, nós não temos destino como céu. Amém? Então ame a palavra. Eu vinha para cá no carro falando, Deus, eu sou apaixonado pela tua palavra. Sou apaixonado por ti. E hoje quando eu estava ministrando à tarde, no início da tarde, Deus ministrava meu coração, essa palavra me impactou muito. Essa palavra do centurião. E é isso que eu vou pregar nessa noite. Depois de concluir, é isso que está lá? E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Depois de concluir, sabe o que ele falou ali? Das bem-aventuranças. Jesus tinha pregado, mas ele tinha pregado o dia todo. Ele estava realmente concluindo séries e séries e séries de pregação, de ensino, aonde que ele dizia, né, que mais bem-aventurados pacificadores, que deles era o reino dos céus. E ele estava ensinando tantas coisas. E depois de concluir, depois dele fazer todo esse trabalho, ele entrou em Cafarnaum. Sabe o que é Cafarnaum? É uma cidade no qual Jesus residia também, Pedro residia, os discípulos residiam lá. Então era uma cidade que a palavra de Deus diz, uma das cidades que mais foram feitas milagres. E é uma das cidades onde Jesus andou mais. Ele ficou mais. Sabe, mas isso não me impressiona quando ele também fala muito mal dessa cidade. E ele entrou lá cansado, voltando de um dia de pregação. Em Cafarnaum, eu queria que você entendesse como que essa cidade era classificada por Jesus. Está em Mateus 11, 23 e 24. Coloca na tela para mim. Mateus 11, 23 e 24. Jesus estava ali naquela cidade. Ele fez muitos milagres ali. Os discípulos, inclusive Pedro, morava nessa cidade. Ele circulava ali, mas foi uma cidade que Jesus realmente desinteressou. Ele não gostava mais daquilo ali. Ele estava impressionado com a ingratidão, com a incredulidade. Ele estava impressionado com as pessoas que não tinham uma fé verdadeira, uma fé vivificada. E está escrito assim, olha só. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Passa o outro. Pois eu afirmo a vocês da cidade de Cafarnaum, que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você de Cafarnaum. Ele estava triste com essa cidade.
ele estava decepcionado com essa cidade. Mas ele estava ali, ele continuava a fazer milagre. Ele disse assim, olha, se no meio de vocês, se em Sodoma, em Gomorra, a cidade que foi queimada, destruída, tivesse feito os milagres que eu já te fiz aqui, eles teriam se convertido. Mas vocês são incrédulos, vocês são arrogantes, vocês querem elevar o seu orgulho até o céu e vocês não conseguem me receber. E eu estou na cidade, eu estou fazendo o milagre, eu estou realmente aqui anunciando. Mas a soberba do coração de vocês realmente tem levado vocês à destruição. Então, cada tópico dessa passagem desse centurião, ele tem uma pregação para nós. Amém, gente? E mais em diante, o que a gente tem nessa passagem aqui? A gente tem o servo, o centurião, os amigos de Jesus e Jesus. Amém? Eu falei da cidade, falei onde que Jesus chegou, como é que ele chegou ali. Mas eu quero falar agora, vou seguindo aqui a minha passagem, a minha pregação. E eu tenho certeza que Deus vai nos levar ao nível da ceia. E como que a gente deve chegar até a ceia. Por isso eu peço compreensão de você nessa noite. Amém? E quando ouviu, no 2, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Um servo de um certo centurião. Um servo. Primeiro eu vou falar do servo. O centurião tinha 100 pessoas, ele cuidava de 100 pessoas, por isso que o nome dele era centurião. E ele era um centurião, um soldado romano, ele cuidava de pessoas. Ele cuidava de muitas pessoas, ele ia à guerra, ele ia para os acampamentos, esse servo, né, era um criado, era um servo. E esse servo estava muito doente. O que fez um centurião, um homem muito ocupado, um homem muito eloquente, um homem de posição, o que fez um centurião ir atrás de alguém como Jesus para curar um servo? E o servo naquela época, me perdoe, mas eles poderiam matar, eles poderiam descartar. O criado, quando não servia, quando tinha alguma doença, quando tinha alguma coisa, ele era descartado. As pessoas podiam matar um servo aleijado, podiam tirar fora, ele poderia ser descartado. E ali eu vejo que tem um homem de posição, um homem que realmente não teria nem tempo para olhar para esse servo. Ele não teria nem tempo para ir atrás, porque ele teria que ir realmente fazer os trabalhos, ele teria que cuidar dos 99 que estavam com ele. Mas ele encontrou tempo, encontrou disposição, encontrou amor no coração dele, e ele foi até Jesus por causa de um servo. E a palavra de Deus diz que ele estimava demais esse servo, ele amava demais esse servo. Eu te digo uma coisa, para amar demais um servo, e para realmente amar demais, esse servo devia ser uma pessoa especial. Esse servo, ele fez um ambiente tão propício que ele conseguiu arrancar um centurião romano, alguém de posição, a buscar ajuda por ele. Você não está pensando que aqui a gente vai falar só do coração do centurião, não. Tem muitas pessoas que querem ajuda. Tem muitas pessoas que buscam realmente ser reconhecido pelas autoridades, que buscam ser cuidados, reverenciados, mas não servem, não são servos, não são obedientes. E eu creio, querido, que esse centurião, ele realmente estimava demais esse servo, porque as atitudes desse servo abriu o canal do amor de Jesus com esse centurião. Ele amava demais esse servo, porque ele era obediente. Com certeza, a hora que ele pedia alguma coisa para esse servo, o servo fazia. Com certeza, querido, esse servo não dizia não para a autoridade. Ele fazia, ele obedecia. E quando ele precisou, quando ele estava no fundo de uma cama, quando realmente ninguém dava nada por ele, o chefe dele, a autoridade máxima dele, foi buscar ajuda. Então, se você quer um dia ser servido, por favor, aprenda já no início desse culto, sirva. Sirva de todo o coração as autoridades. Sirva de todo o coração o teu patrão. Sirva de todo o coração aqueles que estão em iminência sobre você. As pessoas hoje estamos numa geração que não aceita obedecer, que não aceita servir. Tem filhos que não obedecem pai, tem ovelhas que não obedecem pastor, tem trabalhador que não obedece patrão, e eles querem ser servidos, eles querem, e numa decadência da vida deles, eles querem ser servidos. Querido, a gente colhe o que planta. E esse servo, o servo de um certo centurião,
que ele gostava muito. Estava doente e moribundo. Você quer que ajude chegue na tua casa? Você quer que a hora que você mais precisa chegue? Crie uma atmosfera de obediência a Deus, as pessoas que estão em iminência na tua vida, porque tenha certeza que isso atrai um milagre para a tua casa. Tenha certeza que por experiência própria. Outro dia eu vi uma cena que eu disse assim, eu fui para casa e eu disse para minha filha e o meu marido, não sei, eu disse, essa pessoa nunca vai receber o que Deus tem, porque troca qualquer coisinha, larga as coisas de Deus por qualquer coisa. Querida, a maior autoridade na tua vida é Deus. Quando Deus manda, obedeça, por favor. Aleluia. E quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar de quem você tem ouvido falar? Em Romanos 10, 17, pode deixar aí na tela para mim? Em Romanos 10, 17, diz que a fé vem por ouvir, presta atenção. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem no meio da pregação. Não é essa Bíblia que eu estou no altar hoje, tá bom? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele criou uma fé inabalável, o centurião, porque ele ouviu falar de Jesus. Sabe por que as pessoas não estão tendo fé? Sabe por que as pessoas elas estão esmorecidas na sua fé? Quando vem uma avalanche, quando vem uma necessidade, não lembra de Jesus, porque tem ouvido tudo nessa terra, querido. Voz é o que não falta nessa terra. Você acorda de manhã, já tem lá o celular cheio de coisa, a notícia na TV cheia de coisa, uma coisa para lá, outra coisa para cá. Voz é o que não falta. Eu te pergunto, qual é a voz que você tem ouvido? Quem que você tem ouvido? Se você quer realmente a fé de centurião, você tem que ouvir falar de Jesus. É dele que você tem que ouvir. É a palavra dele que você tem que ter. Ele ouviu falar de quem, gente? Jesus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe quem que precisa, quando você lê a Bíblia, sabe qual é a primeira pessoa que precisa ouvir ela? Diga, eu mesmo. Então leia em voz alta para você ouvir. Leia em voz alta para você ouvir. Porque você precisa ouvir de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele enviou uns anciões, 2 judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Ele tinha uma figura eminência, uma posição eloquente, mas ele chamou anciões, ele chamou gente respeitosa. Ele não pediu para ir até Jesus qualquer um. Não, vai lá, ele está passando ali, ele entrou em Cafarnaum, vai lá, qualquer um. Não, ele pediu um ancião. Ancião significa gente de respeito. Querido, porque às vezes a gente quer ter respeito, ou quer receber respeito, mas a gente não dá o devido respeito. Ele chamou anciões e ele disse assim, vão até Jesus para mim e roga que ele venha curar o meu servo. Ele não disse, olha, vai lá, eu vou pegar o meu empregado mais fútil. Eu vou pegar qualquer um para ir chamar Jesus. Olha o respeito que esse homem tinha com Jesus, querido. Os anciãos naquela época era a voz de respeito na cidade. Era o que o povo ouvia. Então, até para falar com Jesus, esse homem, ele teve respeito. Ele não fez igual a Naamã. Porque Naamã disse assim, olha, Eliseu podia curar dessa forma, podia botar um tapete aqui, podia falar com o cara da cidade, podia falar... Não, ele não se achava digno. Ele não se achava digno de ir até Jesus. Então ele chamou algumas pessoas que eram dignas para ir até Jesus. Você está aí comigo? Você está aí comigo? E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que tu conceda isso, Jesus, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo construiu as sinagogas. Jesus, esse cara é digno, Jesus. Os anciões foram até Jesus e disseram, esse cara merece. Esse cara construiu a igreja para nós. Ele é romano, ele tem a família toda para o lado de lá. Na casa dele, os exércitos se reúnem. Mas sabe, ele nos ajuda. Ele construiu as sinagogas. Ele era um homem que abençoava as igrejas. Ele construiu igrejas.
Ele ajudava o povo de Deus. Com certeza na contramão de tudo que ele servia, do que ele vivia. Mas ele era um homem que ele era digno. Para os anciões, ele era digno, ele merecia o favor de Jesus. Ele é digno, Jesus. Ele merece. Ele ajuda tanta gente. Ele é um bom homem. Ele merece. Olha só, os anciões ali tiveram essa imagem dele para Jesus. Talvez você pense da mesma forma. Talvez você pense que, não, eu ajudo a igreja, eu ajudo a construir, eu ajudo a segurar essa porta aberta. Eu sou o maior dizimista da casa. Eu tenho direito de sentar na melhor cadeira. Eu tenho direito que Jesus vá na minha casa a hora que Ele quiser. Eu tenho direito de a pastora fazer quantas visitas quiser. Porque é assim que o ser humano é. Os anciões pensam dessa forma. Achava que ele tinha direito, Odilô, porque ele construiu e ele deu e ele era um bom homem. E Jesus foi com eles. Outra coisa que eu observo aqui, queridos. Cadê? Nós estamos vivendo numa geração de preguiça espiritual. De preguiça, a agenda está muito cheia. Estou muito cansado. Não tenho tempo para atender ninguém. Não tenho tempo para orar com ninguém. Eu não tenho tempo para visitar ninguém. Eu não tenho tempo para visitar uma família enlutada. Não, eu não tenho tempo. Olha só, o centurião, ele se importou com um servo. Ele foi buscar por um servo. Ele chamou intercessores para ir até Jesus por um servo. Isso conecta o que é amor ao próximo. E aqui nós observamos que Jesus imediatamente foi com eles. Jesus tinha chegado de uma série de pregação. Ele estava cansado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas vão perder a salvação porque encheram a agenda nessa terra com coisas dessa terra. Vão perder a salvação. Estão muito ocupadas. Estão mais ocupadas do que Jesus, gente. Eu nunca vi. Eu falei lá no monte ontem, falta disciplina. Porque, querido, nós temos tempo para tudo nessa terra. Nós temos tempo para tudo, mas para ajudar o próximo, querido. Oh, querido, a palavra do Senhor diz amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Cadê o amor? Jesus disse, eu vou. E ele estava cansado. Vai para o sermão do monte, quantos dias ele pregou? Ele entrou em Cafarnaum, ele não conseguiu ir para a casa dele. Ele não conseguiu ir descansar e botar a cabeça no travesseiro. Já veio alguém. Eu saí daqui, fui na loja da minha filha ontem. E ela disse, mãe, já vieram gente atrás de ti para orar. Eu disse, vamos subir a escada e vamos orar. Prioridades são pessoas. O que tem sido prioridade na tua vida? Quantas pessoas você visitou essa semana para pelo menos dar um abraço e orar com essa pessoa? Se o ímpio fez isso, um servo romano fez isso, quer dizer, um centurião romano fez isso, cadê o amor da igreja? Cadê a vida que Jesus faz aqui, ó? Ele foi, e Jesus foi com eles. E aqui eu começo a pregar, querido. Jesus foi com ele. E eles estavam todos felizes. Nossa, Jesus vai. O centurião que nem tem nome, né? Ali. Ele vai adorar. Imagina, Jesus está vindo. O servo vai ser curado. Glória a Deus, certamente tinha uma estrada. E eles cantando e louvando. Jesus amava cantar. Ele cantava muito, viu, Levita? Ele cantava. Ele não tinha violão, não tinha guitarra, não tinha nada, mas eles cantavam. Jesus cantava tudo. Na hora que ele foi para a cruz, antes de ir para a cruz, eles cantaram um hino e foram para a cruz. Ele foi para a cruz. E eles estavam andando e cantando. De repente, quando o centurião percebeu que eles estavam indo, uma caravana indo, o centurião pegou um amigo dele e disse, corre lá, ele está vindo, o Todo-Poderoso está vindo, a santidade está chegando até mim. Aquele que pode todas as coisas, aquele que é misericordioso, aquele querido, amado Jesus, que eu ouço falar, está vindo na minha casa. Corre lá, por favor, diga para ele, que eu não sou digno de recebê-lo embaixo do meu telhado. Mas para aí, os anciões disseram, não, ele é digno. Ele construiu sinagoga, ele nos ajuda. Ele mantém a obra. E ele disse, não, vocês estão muito enganados.
vocês estão muito enganados comigo. Eu embaixo desse telhado eu tenho reuniões para matar vocês. Embaixo desse telhado eu obedeço Roma. Eu sei quem é Jesus, eu sei o poder que Ele tem, eu sei o quanto eu sofro por não estar aí com Ele ainda, mas eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Que humildade, meu Deus. Que humildade que está faltando em nós, querido. A gente veio para essa ceia hoje, e a gente talvez não leram a Bíblia essa semana, não oraram essa semana, gastaram 2, 3 horas no celular, mas não gastaram 15 com Jesus. E a gente chega aqui como se estivesse fazendo uma grande coisa, como se estivesse fazendo uma grande coisa de estar aqui presente, sentado aqui. Mas em momento nenhum a gente chega e diz: Senhor, eu estou aqui, mas eu não sou digno. Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa e cure. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida e cure, sare e transforme. Mas eu te confesso, Senhor, eu não sou digna. E ele disse assim, quando Jesus chegou perto da casa, quase chegando, e o centurião enviou seus amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Querido, o Senhor daquele homem, naturalmente falando, era César. Ele obedecia ao Senhor do comando. Ele cuidava de 100, mas o outro cuidava de 1000. Ele era subordinado, querido. Ele tinha um Senhor. Como é que pode, querido, um ímpio entender que o Senhor Jesus era o Senhor de todas as coisas? Se ele trabalhava por um único Senhor, e nessa terra era impossível ele chamar outra pessoa de Senhor. O Senhor dele era outra pessoa. Mas ele entendeu, querido, que ele podia ser Senhor da terra e ter Senhor nessa terra, mas Senhor no céu só existia um, que era Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele chamou de Senhor. E ele disse assim: não incomodes, não te perturba, não entra debaixo do meu telhado. Eu não sou digno. O que acontece na tua casa, querido, que te constrange de receber Jesus? O que acontece lá? Sabe, queridos, às vezes as pessoas estão com a casa totalmente intoxicada. E são totalmente intoxicadas. Sai de casa, guarda cerveja embaixo da mesa. Sai de casa, ficou o dia inteiro na televisão. Falou mal dos outros. Amanhã é dia das mães, tem pessoas que nem se aproximam. Fica de guerra entre irmãos. E chega aqui e diz: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Enquanto não houver, querido, esse arrependimento do centurião, e dizer: não, eu preciso de ti, mas eu não sou digno que o Senhor entre debaixo da minha casa. Eu não sou digno. Existem muitas coisas na tua casa e na minha casa que nós temos que correr até Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de ti, mas eu não sou digno que tu entre. Tem muita sujeira. Aleluia. Você está aí? Você tem certeza que você está aí, gente? Você está tão calmo? E ele disse assim: sabe por quê? Nem eu me achei digno de me encontrar contigo. Eu já mandei e pedi para os anciãos ir. Eu já pedi para meus amigos e até ti, porque nem eu tenho coragem de ficar na tua frente, Jesus. Quando eu meditei nisso, eu chorava muito essa tarde. Eu disse: meu Deus, as pessoas entram na presença de Deus, ou pelo menos pensam que entram de qualquer maneira. Elas acham que entrar na presença de Jesus, ou vir aqui ceiar, isso é cobrir um ritual, querido. Vai ter dia que nós vamos enfrentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele vai mostrar exatamente como é que está o nosso coração. E Jairo não precisou que Jesus olhasse para dentro dele. Jairo foi igual Zaqueu. Bastou Jesus se aproximar dele, que ele
ele disse: olha, por favor, eu não sou digno, não chegue nem perto de mim, que nem eu fui lá te chamar, porque eu não me sinto digno de falar contigo, Jesus. Não, pastor. Tem gente que chama Jesus de tu, Jesus de você, Jesus de cara lá de cima. Sabia que Jesus não é o cara lá de cima, não. O cara lá de cima é Satanás. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, querido. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é El Shaddai, Ele é Jeová Jiré, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da minha salvação, Ele é aquele que morreu por mim, é o único que me ama de verdade, querido. Eu não sei quem vai subir. Baseado e terminando essa palavra nessa noite, eu falava com Deus essa tarde. O centurião agradou mais a Deus, querido, do que os próprios anciãos e os próprios povo de Israel. Alguém que não professava a fé de Jesus. Alguém que não tinha fé de Jesus. Alguém que não estava na linhagem do cristianismo, dos filhos. Jesus ficou impressionado com ele. E ele disse assim: olha, eu não sou digno que tu entre na minha casa e eu não fui me encontrar contigo porque eu me sinto tão imundo, tão sujo. Baseado em toda a palavra do Sermão do Monte, eu não sou nada daquilo, Jesus. Eu estava perto, eu estava ouvindo o Sermão do Monte, eu não sou nada daquilo. Eu não sou aquele que, que coloca paz, na verdade eu coloco guerra. Jesus, eu não sou nada daquilo, por favor, não chegue perto de mim, Jesus. Mas Jesus, eu entendo a tua autoridade. Eu também tenho autoridade. Eu entendo a tua autoridade, eu entendo quem tu és, Jesus. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Querido, quantas vezes você recebeu palavra direta do trono, do coração de Deus e você não creu? Quantas vezes você precisa de 10, 15, 20 palavras para poder crer? E nós intitulamos cristão. Nós achamos que somos filhos. E Deus fala, e Deus fala, e Deus diz, e Deus dá direção, e Deus diz que vai fazer. Não, eu não acredito, eu não sei. Ele falou, sabe o que, Ricardo? Uma. Basta uma. Sabe por quê? Quem conhece o poder de Deus de verdade não precisa muita palavra, querido. Quem sabe quem Deus é de verdade não precisa muita palavra, querido. Sabe, Jesus não veio para massagear ego, não, querido. Jesus, ele quando vai, ele vai. Quando ele faz, ele faz. Quando ele libera uma palavra, ela não volta vazia, querido. Quantas palavras você já recebeu na tua vida e você não deu importância? Você sabe que Jesus é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente não dá importância para a palavra, quando a gente não crê da forma que tem que crer, é pecado. Por isso, eu nem me julguei digno de ir ter contigo. Jesus fala, por favor, uma palavra e o meu criado sarará. Você confia e você crê que nessa noite Deus pode estar liberando uma palavra para a tua casa e ela ser curada e sarada daquilo que você está buscando? Você está aqui, você veio buscar uma palavra. Você veio como intercessor. Jesus Cristo está aqui. E daqui desse altar pode liberar uma palavra apenas. E aquela situação ser mudada, ser curada, ser restaurada. O problema não está na palavra. O problema não está em quem está enviando. O problema está na fé que você tem. O centurião disse uma palavra e eu creio que eu vou chegar em casa e o meu servo está sarado, curado. E ele estava endemoniado, e ele estava possesso, e ele estava doente. E por que nós não cremos mais, amado? Por que nós não cremos mais na palavra do jeito que tem que crer? Por que nós estamos na igreja como religiosos, querido? Por que nós não cremos dessa forma? Se a palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Por que tu não crê mais na palavra, querido? Vai liberar, Juscelia. Vai liberar. Vai desamarrar. Vai soltar.
e minha casa serviremos ao Senhor. É promessa. A gente está orando, eu e o pastor, eu acho muito engraçado porque a gente está almejando algumas coisas em Deus e Ele já determina. Já deu, Nasa. Já deu. Eu falei, tá, Deus já falou contigo? Eu tenho convicção, já deu. Porque a palavra, ela vai ter uma convicção dentro de você, querido. Mas você tem que ouvir Jesus. O problema é que se escuta muita gente. Muita gente. Aleluia. Você está aí de verdade, gente? Então diz um glória a Deus. Diga, eu estou aqui. Aí ele disse assim, ó, sabe por que eu creio, Jesus? Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho alguém que me manda. Eu sou autoridade, mas tem alguém que me manda. E a hora que ele me manda, eu obedeço. Eu vou. Ele falou assim, eu estou aqui sujeito à autoridade. E eu tenho soldados sobre o meu poder. E eu digo para ele, vai, e ele vai. O outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. O que ele está dizendo? Os meus servos me obedecem. São obedientes. Se eu digo vai, ele vai. Vem, ele vem. Eu te digo uma coisa, Deus fala com você, vai, você vai? Vem, você vem? Sabe por que aquele servo atraiu o milagre e não ficou na cama moribundo? Sabe por que aquele servo, querido, levantou o centurião, levantou os anciãos, levantou Jesus para ir até ele? A característica, as atitudes daquele servo era de um servo obediente. Deixa eu voltar a falar aqui. Ou tu obedece ou tu trava a bênção na tua vida. Ele disse, olha, eu tenho alguém que eu tenho que obedecer. É meu servo superior. E eu também sou obedecido. Então ele cumpria bem esse negócio de autoridade. Ele cumpria bem direitinho. E ele disse assim, Senhor, só que com tudo que eu tenho de medalha aqui, Senhor, com tudo que eu mando, com tudo que eu faço aqui nessa terra, é só nessa terra, Senhor. É limitado. Mas eu sei que o Senhor é o Senhor dos céus. Eu sei que o Senhor é a autoridade nos céus. E até aqui acaba o meu limite, Senhor. E aqui começa do Senhor. Porque daqui para cima eu não posso fazer mais nada. O problema, querido, obedecer quando você não tem nada, obedecer quando você não tem nada, nenhum dinheiro, nada, você é muito humilde, pobrezinho, é fácil de obedecer. Agora, obedecer um cara como esse falou ali, realmente tem que ser humilde. Por muito menos, pessoas deixam de obedecer. Por muito menos. Ele disse assim, Jesus, se o Senhor dá uma ordem agora no mundo espiritual, com os teus servos, os anjos vão curar o meu filho, meu criado, porque o Senhor tem autoridade. Essa parte aqui de cima, Senhor, eu não sei fazer nada. Se o Senhor não for, ele vai ficar endemoniado, ele vai ficar possesso. Agora assim, ó, eu sei que se o Senhor der uma ordem, os anjos vão até lá e vai curar. Olha como ele entendia isso, amado. Ele entendia. Os anciões não entenderam. A palavra do Senhor diz que João Batista, que era um homem, sabe, que Jesus elogiou muito. Jesus não se maravilhou com João Batista, com Pedro, com ninguém, como ele se maravilhou com esse centurião. Sabe, querido, você precisa entender a palavra dessa forma. Que ainda que nessa terra você mande e desmanda, ainda que nessa terra você tem como fazer as coisas no céu, existe só um que manda, querido. A autoridade espiritual é só uma. No céu só tem um, que é Jesus. E será que você tem obedecido a voz dele? Você tem sido comandado por ele? Sabe por que, Jainan? A gente diz que ele é nosso Senhor, mas não deixa ele comandar. Não deixa ele comandar nada. A gente quer fazer tudo da nossa maneira. A gente quer ficar embaixo de um comando, para na hora que a gente precisa, ele nos ajudar, mas a gente não quer obedecer o comando. A gente não obedece o comando. Deus me livre. Ele podia dizer assim, sabe, se fosse algumas pessoas que eu conheço, ela ia dizer assim, Jesus, tu tem que ir na minha casa, porque eu fiz a sinagoga.
Eu tenho direito. Eu construí sinagoga, eu estou arrumando judeus. Tu não sabe quem eu sou, Jesus. Olha aqui o instintivo, olha aqui o que eu tenho aqui. Vai lá, tu tem que ir lá. Querido, eu aprendo tanto com esse centurião. Eu estou me sentindo tão indigna essa noite. Eu estou me sentindo tão pequena. Eu achava que eu era humilde, Tita. Eu achava que eu era humilde. Eu olho para esse centurião que dava tudo para a casa de Deus, que ajudava tudo, que fazia tudo. Ele disse: Jesus, eu não sou digno que tu entre na minha casa, Jesus. E a palavra de Deus diz que no 9, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. Qual foi o dia que uma atitude sua deixou o maravilhoso maravilhado? Qual foi o dia, Jesus? Eu perguntava para ele essa tarde. Qual foi o dia, Jesus, que uma atitude minha te deixou maravilhado? Qual foi o dia, Jesus? Eu acho que as atitudes minhas têm deixado Jesus irritado. Tem deixado Jesus, como ele falou lá de Cafarnaum. Tem deixado Jesus perplexo de ser tão ingrata, tão cega, tão mesquinha, achando que mereço alguma coisa porque estou aqui trabalhando. O coração daquele homem, querido, o coração do centurião deixou Jesus maravilhado. Jesus teve 2 frases que ele ficou maravilhado na Bíblia. Ele ficou impressionado e maravilhado. Foi quando ele viu a cidade de Nazaré, que não acreditava nele. Ele ficou assim e aqui. E são 2 fés fortes na Bíblia que Jesus curou à distância: a mulher Ciro-Fenícia e esse centurião. E ele disse que não tinha fé igual. E ele não sentava na igreja. Ele construiu, ele dava, mas ele não era, ele era romano. E voltando, disse à multidão que o seguia. Ele se maravilhou e ele disse: digo-vos que nem ainda em Israel, no meio do meu povo, no meio dos discípulos, no meio dos profetas, aquela igreja que era para me adorar, que era para se render à minha noiva, e nem em Israel, em nenhum lugar eu achei tanta fé. E quando eu vou para Hebreus, eu vejo que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, se eu tenho fé, Adriano, eu estou dizendo: Jesus, tu pode. Se tu levantar a mão, tu faz. Jesus, eu creio em ti. Eu creio na morte e ressurreição. Eu creio. Quando a gente não tem fé, a gente está dizendo: Jesus, tu és um mais ou menos. Aonde que o centurião colocou Jesus? No lugar mais alto. E às vezes a nossa fé coloca Jesus no lugar mais baixo. Lá embaixo. É a fé de Pedro que vai afundando. Vai afundando. Aí Jesus disse: ô, pouca fé, hein? Você quer agradar Jesus? Não olhe para as circunstâncias, olhe por fé. Você quer agradar Jesus, querido? Não olhe quem está lá moribundo. Olha que ele pode, ele faz, ele anda. Ele traz o drogado, ele traz o viciado, ele cura o servo, ele cura o endemoniado. O problema não está com Jesus. O problema está em nós, nessa capa de santidade que nós temos, nessa capa de fé que nós temos, na soberba que nós temos. Gerou, entra na minha casa, Jesus. Não, Jesus, vem, pode entrar. A casa suja, ele não entra. A fé, querida, a fé, ela não tem parcialidade com o pecado. Não tem. Por que o canal foi aberto, querido? Por que aquele servo recebeu a cura? Por que aquele centurião recebeu a cura? Ele poderia estar lá no meio, mas ele não compactuava com aquilo. O coração dele já estava com Jesus. A fé que atrai o milagre, querido, é uma fé pura. É uma fé que se humilha. É uma fé que se rende. E ele disse: não achei tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo. Jesus orou, gente? Jesus estendeu a mão?
Jesus pegou a mão dos discípulos e gritou no meio do caminho dos anciãos e disse: vai lá, velho. Ele fez um barulho desse? Não. Eu acho tão lindo, sabe? Eu acho tão maravilhoso quando a gente chega nesse nível de entendimento. Que um coração humilde, um coração quebrantado, Deus não despreza. Eu acho tão legal, eu acho tão bonito quando eu converso com alguém e as pessoas olham para ela e olham como o centurião, o cara que faz, o cara que dá, o cara que tem posse. E a pessoa diz assim: eu não tenho nada. Eu tenho tudo a presença de Deus, mas nessa terra eu não tenho nada. Muitas pessoas são exaltadas porque os outros dizem que são, mas no fundo só Jesus sabe quem tu é. E um coração puro e quebrantado, que se rende a Deus. Roberta, preciso dizer para você, está onde você, Roberta? Roberta? A Roberta está aí? Sente aqui dentro, Roberta. Quero dizer para você que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Fica tranquila. Deus conhece teu coração. Sei que tu passou um dia agoniado. Deus conhece teu coração. O que atrai, querido, não é a falácia, não é o instintivo. O que atrai não é a posição, não é o carro que tu estaciona, não é a roupa que tu veste. O que atrai Jesus é um coração humilde, um coração que reconhece os seus erros, um coração que diz: Senhor, eu não sou digno de tomar essa ceia essa noite, Senhor. Eu não sou digno, eu tenho pensado tantas coisas. Eu tenho falado tantas coisas. Eu tenho ouvido tantas coisas, Deus, me perdoa. Eu não sou digno. Um dia eu descobri isso. Um dia eu me importava muito o que os outros diziam a meu respeito. De bem e de mal. Porque o Bispo Macedo, ele fala uma frase que eu acho muito inteligente. Ele diz assim: olha, quem me ama de fato não me elogie, porque é um perigo os elogios. É mais perigoso até do que um descrédito. E faz muito tempo que eu me conheço. E eu me conheço. A primeira pessoa que você precisa conhecer na face da terra é você mesmo. E eu não me importo com o que dizem a meu respeito, tanto de mal como de bem. Porque as duas coisas eu sou. Ruim e às vezes boa. Mas a maior preocupação que eu tenho é de realmente passar uma tarde com Jesus e me render aos braços dele e dizer: Senhor, eu não sou digna de pegar esse microfone, Senhor. Eu não sou digna de cuidar de uma multidão como essa, Senhor. Eu não sou digna, o Senhor conhece meus pensamentos, Deus. E me quebrantar todos os dias perante ele e dizer: Senhor, socorre-me, ó Deus, porque em Ti eu confio. Um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Talvez você tenha sentido desprezo. Talvez você tenha sentido que Deus está longe. Eu te convido nessa noite a quebrantar o teu coração. E eu encerro em Mateus 8, que é a conclusão dessa passagem. Mateus 8. No 10 ele continua: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel, no meio da igreja sente do Morro da Fumaça, na minha noiva, aqueles que estão se preparando, eu encontrei tanta fé como esse centurião que não me serve. E Jesus conclui, Jesus falando, gente, no 8:11. Presta atenção nessa palavra. É a palavra. Pessoas que agora, nesse momento, estão se prostituindo. Vai entrar na minha mesa, vai sentar com Abraão, com Isaac. Isso significa, vai estar na promessa, vai estar na linhagem da salvação. Pessoas que talvez você nem imagine. Mas tem pessoas que você acha que senta contigo, que está contigo, que come da mesa, que é filho de Deus, que bota uma bandeira, que bota uma camiseta, eu sou de Jesus. Vai chegar aqui e eu vou lançar nas trevas exteriores, porque não é no céu o inferno, né? E vou dizer: apartai-vos de mim. Então, querido, não julgue. Se julgue. Olhe para dentro de você.
Para de apontar dedo. Para de acusar. Para de desobedecer. Talvez você ache que vindo um culto por mês, você que está me ouvindo na tua casa, talvez achou melhor ficar em casa, não vir numa ceia. Talvez você tenha um ministério nesse lugar ou em outro lugar, você que está me ouvindo, e acha que está salvo. Ele está dizendo aqui, ele disse, aqueles que são filhos do reino, vocês vão se assustar. Porque muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E tem muitos que você nem imagina, que é o centurião, que está lá fora, ajudando a obra de Deus. Há pouco tempo passou um cara aqui, um moço, e entregou um dízimo aqui. Uma oferta. Veio aqui, botou aqui, pediu onde que era. A gente indicou. E eu falei, qual é a igreja que você professa? Qual é? Você tem que levar na sua casa, no seu pastor. Tem que manter a igreja aberta. Ele falou, não, eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Mas eu ajudo a obra de Deus. Cada mês eu dou num lugar. Centurião. Fazia as igrejas, ajudava, tinha maior respeito pelos anciões, o povo de Deus. Não se achou digno de ir até Jesus. E Jesus disse o quê? Vocês vão levar susto quando chegarem aqui no céu. Vai ter muitos que vocês nem imaginam, que vocês caluniaram, que vocês falaram, que vocês achou que nunca ia entrar. Vai estar sentado aqui na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E vai ter muitos que se intitula santo, que está tão santo que não consegue mais entrar aqui. Porque o que eu mais ouço como pastora dessa igreja, e não é um desabafo porque eu estou muito sarada e curada, é que aqui Deus já não está mais, é que o povo foi tudo embora, e eu estou vendo que as cadeiras estão cheias. Muita gente aponta dedo, porque é muito santo. Um dia eu falei para uma pessoa, eu fui num lugar e essa pessoa estava. E essa pessoa começou assim, não, porque tá vendo lá em cima do altar? Tá vendo lá? A senhora não está vendo, a senhora não está enxergando, mas isso está acontecendo, isso está acontecendo. E a pessoa estava no mundo, tá? Ouvindo o diabo. E eu tenho por certo e por fonte, ouvir só quem escuta Deus. Quem não escuta Deus eu não posso ouvir. E eu virei para essa pessoa e disse assim, olha, eu acho que você tem razão. Você tem muito razão. Já que você está vendo tanto defeito assim, você está apontando o dedo para tanta gente, eu devo estar muito velha e coroca mesmo. Assume o meu lugar, por favor. Assume o meu lugar. Eu não estou conseguindo ver mais. Tu está vendo demais, cara. Tu está vendo demais. Assume o meu lugar. Ai, não é bem assim não, querido. Tu sabe demais, querido. Eu sei de menos. E hoje é que tu mais encontra. Aquele centurião, querido, ele precisou enfrentar a família, enfrentar os romanos. Não levou Jesus para dentro da casa dele porque ia ser chacota, ele ia ser mal falado mesmo. E lá dentro tinha gente que ia xingar Jesus, ele não queria que Jesus xingasse ele, que alguém xingasse Jesus. Mas ele amava Jesus. Louvor, por favor. Aleluia. Deus é bom, gente? Quem aprendeu um pouquinho com o centurião nessa noite? Eu sinceramente me apaixonei por esse homem. Me apaixonei por esse homem, gente. Ele disse, Jesus, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Depois ele disse, Jesus, nem eu fui ter contigo, porque eu não me acho digno de me encontrar contigo. Mas o ancião
Jesus, você tem que ir lá. Você tem que ir lá, Ele é digno. Você pode pegar aqui no início. Jesus, você tem que ir lá porque Ele é digno. Ele ajuda a obra de Deus, Ele é digno. Olha que visão distorcida. Nós não somos dignos de nada, querido. A palavra de Deus diz que ainda que nós dessemos todas as nossas fortunas aos pobres, não seríamos ninguém. É uma noite de ceia. Fica de pé, queridos. Vamos adorar a Deus. Pode deixar na tela para mim. Lucas 7. Quero deixar essa palavra da ceia. Lucas 7, 6 e 7. Eu não sou digno, Jesus. Não precisa olhar para mim não, querido. Você veio para a ceia, fala com Ele. Vamos tirar a soberba do coração. Vamos tirar a falta de obediência. O servo só atraiu o milagre porque ele era obediente ao seu Senhor. O Senhor dizia vai, ele vai, faz, ele faz. A gente diz que o Senhor é o Senhor, mas a gente não deixa Ele comandar. Esquece quem está do teu lado, querido. Você de repente vai embora da mesma maneira, porque você não se rende. É noite de arrependimento. É noite de pedir perdão. É noite de dizer para Jesus: Jesus, quantas vezes eu deixei Tu entrar na minha casa suja, imunda, e eu não reconheci a sujeira, Jesus. E Tu não pode fazer nada, porque o Senhor não trabalha no pecado, o Senhor não trabalha na soberba, o Senhor não trabalha na mentira. E eu continuei aleijado, Jesus. Aleluia. Tu não é digno, Jesus. Eu não sou digno de me encontrar contigo, Jesus. No início eras a palavra. É noite de se arrepender, querido. Porque nós vamos ter muita surpresa no céu. Vai vir gente do Oriente, do Ocidente, pessoas lá fora que você nem imagina. Vai estar. Vai pedindo perdão para Deus, querido. Aleluia. Vamos cantar. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, como lindo esse nome é, o nome de Jesus. Vai falando com Ele, querido. Era para nós estar chorando nessa hora. Era para nós estar aqui descabelando. Nossa casa tem entrado tanta sujeira, queridos. Veio pra nos resgatar. A nossa casa tem entrado tanta sujeira, tanta mentira. Amor maior que o meu pecado. Aleluia. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é
chamando todo mundo, mas não ouvimos Jesus, não ouvimos o comando, não ouvimos a direção. Pois ressuscitaste, vive estás, és invencível, Não há barreira. inigualável, Não há barreira, querido. Ele hoje conhece. pra Ele sabe do coração, sempre querido. reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, ressuscitaste, vive estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu achava que eu era alguma coisa. Me perdoa, Jesus. Eu não sou nada. Eu não sou digno. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno de estar na tua casa. Eu não sou digno, Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome Queridos, de Jesus. os elementos estão aqui. Mas você tem que entender na frente de quem você está. Você tem que entender o que você faz quando você vem ceiar. Quantas vezes a gente vem ceiar e Deus não recebe? E Jesus não recebe porque o nosso coração está totalmente enganoso. Está totalmente enganado. Nós temos uma postura de soberba, de falta de reverência, de falta de temor. A gente diz que é servo, mas não obedece o comando. A gente quer que Jesus fale, mas a gente não obedece. Espírito Santo de Deus, Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e ele disse: eu desejava muito estar com você nessa ceia. Ele deu graças e levantou os céus e disse: esse é o meu corpo, que será moído naquela cruz do Calvário por você. Todas as vezes que comer desse pão, tu lembra da minha morte até que eu volte. Lembra do sacrifício. Lembra do que eu fiz por você. Lembra que eu fui para a cruz, não foi por mim, foi por você. Lembra da onde eu te tirei. Lembra do sangue derramado que eu te tirei daquele pecado. Semelhantemente, ele pegou o vinho, levantou os céus e ele disse: esse é o cálice que eu vou ter que beber lá na cruz daqui a pouco. É o cálice da nova aliança. É o cálice que vai transportar você do império das trevas para o reino da luz do seu amor, do meu amor. É o cálice que vai apagar os teus pecados. Mas veja bem, ele pode ser de graça para você, mas para mim não foi de graça. Eu ganhei muitas chicotadas, eu apanhei muito. Eles vão me cortar todinho, vão me furar do lado. Eu vou morrer pendurado numa cruz, não por mim, mas por você. Querido, o centurião entendia isso. O centurião, quando ele disse assim: eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Querido, um centurião conseguiu enxergar isso. E muitas vezes eu e você não conseguimos enxergar. A gente acha que Jesus é o nosso mordomo, que Jesus tem que fazer tudo por nós, que Jesus tem que nos obedecer e não nós obedecê-lo, que Jesus tem que nos servir e não nós servi-lo. Querida, noiva que vai subir precisa mudar esse entendimento. A noiva que Jesus vai vir buscar precisa ser uma noiva apaixonada por Jesus,
mas uma noiva que tem reverência. Uma noiva que sabe na frente de quem está. Não chega nele de qualquer jeito essa noite. Não chega para pegar esse pão, querido, e esse vinho de qualquer jeito. Porque senão você vai tomar para a própria condenação. Se arrependa. Peça perdão. E a hora que pegar esse vinho, esse pão, fique com ele aí na mão com tremor e temor. Eu abençoo os elementos. Em nome de Jesus.